Boa noite. Um questionamento. Por que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ataca intensivamente o poder judiciário do Estado de Israel? Por que Netanyahu, na condução do poder executivo, faz ataques graves contra o poder judiciário, causando desarmonia entre os poderes do Estado de Israel? Para compreendermos sobre isso, vamos acessar a inteligência de reportagem publicada por Portal El País. Texto de Juan Carlos Sanz. Jerusalém, 24 de maio de 2020. Ano de 2020. Matéria jornalística de um passado recente, de um passado próximo. Aferrado ao poder, agarrado ao poder, Benjamin Netanyahu se senta no banco dos réus para responder por crimes de corrupção. Processos que podem resultar em pena de até 10 anos de prisão. Por isso, Benjamin Netanyahu tenta transformar o início de seu processamento judicial em uma demonstração de força política. Netanyahu transforma os seus julgamentos em palcos para teatralizações políticas e comícios despudorados e espetaculosos. Centenas de partidários e correligionários do primeiro-ministro e muitos membros do governo acompanham neste domingo, 24 de maio de 2020, bem em frente à sede do Tribunal do Distrito da Cidade Santa, a massa acompanha o julgamento do líder político que pela primeira vez comparece perante os 3 magistrados que o julgarão por 3 casos graves de corrupção. Ao defender-se, Benjamin Netanyahu não hesita em pôr contra as cordas e atacar sistemática e intensivamente o Estado Democrático de Direito de Israel, com graves acusações contra juízes e promotores de justiça. Netanyahu transformou os seus julgamentos em palcos políticos de ataques ao sistema de justiça e poder judiciário do Estado de Israel. E o cara faz isso na condição de chefe do poder executivo do Estado de Israel. Primeiro-ministro é o mandatário da nação, o mais poderoso político da nação, no caso do Estado de Israel. As forças policiais se mobilizaram em Jerusalém Oriental, território palestino ocupado por Israel desde 1967, e onde fica o tribunal. Veja a ironia. Benjamin Netanyahu está sendo processado e julgado em território palestino. Que ironia do destino! As forças policiais se mobilizaram em Jerusalém Oriental, território palestino ocupado por Israel desde 1967, e onde fica o tribunal, para evitar confrontos entre manifestantes, apoiadores e contrários aos modos políticos de Benjamin Netanyahu. Netanyahu é o primeiro chefe governante da história de Israel a se sentar no banco dos réus durante seu mandato em exercício da condução do governo do Poder Executivo do Estado de Israel. E isso é muito grave, porque
Ao Poder Executivo cabe a administração do orçamento público do país. É o Poder Executivo que tem mais influência na condução da política econômica do país. A administração da moeda nacional, o principal serviço público prestado pelo Poder Executivo em qualquer nação do mundo, em qualquer país do mundo, melhor dizendo. Vejam só quão grave é a circunstância de Benjamin Netanyahu, sendo acusado durante o exercício do seu próprio mandato. Vejam só. E percebam só o porquê do desespero de Benjamin Netanyahu. Netanyahu sabe muito bem que seu antecessor imediato no cargo, Ehud Olmert, pagou com 14 meses de prisão por receber comissões em propinas numa galinha morta urbanística, numa obra de pouca monta. Pagou cadeia por pouca coisa. Ehud Olmert recebeu propinas, por isso foi condenado. O sistema de justiça, e no caso o Poder Judiciário do Estado de Israel, nunca mostrou reparos e hesitação em processar julgamentos sobre seus dirigentes políticos e mandá-los para trás das grades da prisão. Esse foi o caso de outro governante, Moshe Katsav, sentenciado em 2010 a 5 anos de prisão, por estupro e demais agressões sexuais. Netanyahu pode agora ser condenado a até 10 anos de prisão, se os juízes confirmarem a acusação do procurador-geral sobre 3 casos de suborno, fraude e abuso de poder. Dos políticos anteriores e governantes de Israel que foram condenados pela justiça do Estado de Israel, os casos que afetam Netanyahu, o caso do Netanyahu é o mais grave. Por isso, o desespero, ao ponto de Netanyahu abandonar a administração do país para se defender em julgamentos e atacar via politicamente o poder judiciário, manipulando inclusive o parlamento israelense. Esses processos contra Benjamin Netanyahu evocam os clássicos casos de investigações sobre máfias, em que há a presença de muitos mafiosos arrependidos e dispostos a colaborar com o sistema de justiça, fornecendo, portanto, provas para a Procuradoria-Geral de Justiça e para o Poder Judiciário. Muitas investigações sobre fraudes financeiras e tráfico de influência são notabilizadas por longas filas de delatores. O primeiro governo de Benjamin Netanyahu, 1996-1999, se destacou na época por acusações de Netanyahu contra um Estado dominado por promotores de justiça e por jornalistas ligados à oposição política partidária da esquerda, de atrapalhar e sabotar a sua carreira política. Acusava Netanyahu a esquerda. É a esquerda que está me atrapalhando de governar o país. Depois de uma década no deserto, retornou ao poder com a bandeira e pretensão de limitar as funções do poder judiciário, vingança contra o poder judiciário do Estado de Israel. Desde 2009, Netanyahu continua ininterruptamente instalado na residência oficial da Rua Balfour, em Jerusalém, depois de acumular mais de 14 anos em mandatos. Netanyahu é um político que abusa da autopromoção de sua própria imagem, fabricada de governante herói
e salvador da pátria.